Olha, do nível que ele está jogando, a discussão se o Pedro tem que ir para a seleção brasileira, ela já está apagada. Não tem mais essa discussão. Né? Provavelmente ele irá para a seleção brasileira. Agora vem uma outra pergunta. O Pedro, pelo que está jogando, comparando aí com os atacantes brasileiros, que são aqueles mais preferidos pelo Tite, ele merece ser titular da seleção brasileira? O Pedro tem que ser titular da seleção brasileira? Uma letra só vou responder. Responda, Pascoal. Titular, Pascoal? O Gabriel Jesus está jogando bem. Muito bem. O Gabriel Jesus está bem. O Matheus não está bem no Atlético de Madrid. Não, o Matheus não perdeu espaço. Tá nem jogando. Mas o Jesus e o Gabriel Jesus ele disse que está se sentindo mais livre dentro do campo. Seria essa a disputa? Eu acho que ali? Mas, assim, o Pedro é diferente da característica do Gabriel. O Gabriel é um jogador de força e velocidade. O Pedro é finalização. O Pedro, rapaz... É homem de área, né? Porque é o seguinte, a bola... Você viu como é que é? Bate no zagueiro, a bola vai pro Gabigol, pá, pega no zagueiro, vai pra quem? Pro Pedro. Aí a bola bate na trave, onde é que volta? No Pedro. A bola tem que vai em cima do zagueiro, pimba, de cabeça. Impressionante. Impressionante por quê? Porque ele, além de ter o faro do... É difícil, jogador que tem faro de gol e o perfume que a bola gosta, esses são os caras mais caros do mundo. Sim. Veja quanto que pagaram no Haaland. Sim. Porque ele atrai, ele tem o imã, a bola vem nele, a bola gosta deles, e eles pá, e toda hora... O Haaland toda hora está fazendo de 3 agora, né? Ele está economizando, o Pedro tem um detalhe, né? O Pedro, ele é técnico também, né? É um jogador de qualidade técnica. Jogador que faz um passe, né? jogador que sabe se posicionar. Agora, nós temos a resposta da pergunta aqui do Zinho. Ele empatou com o Gabigol na artilharia do ano, é isso, Pedro? 23 gols cada um, ou seja, os dois são os artilheiros do Flamengo na temporada. Zinho, Pedro tem que ser titular da seleção brasileira? Ele vai ser convocado agora, né, no mês de setembro. E nesses amistosos, a minha opinião é que o Tite coloca ele titular. Assim, o Danilo foi convocado, não jogou. Sim. Do Palmeiras. O Pedro, que é uma posição que o Tite falou, característica que ele falou aqui no nosso programa no Resenha, que não tem, que precisa. Então, se vai convocar, vai levar, bota para jogar. E aí faz os testes. Quem vai sair? O Pascoal comentou. Não sei. Dependendo do adversário, ele pode abrir mão de um volante. Jogar com Casimiro, com Paquetá. Paquetá Pedro, faz essa função também? Não, Casimiro, Paquetá. Aí ele pode escolher. Neymar um pouquinho para trás. Neymar um pouquinho, Pedro e um de Rafinha está numa fase ótima, né? Tá bem, né? Assim, ou dois de velocidade. Pode ser o 4-2-3-1, com o Paquetá mais por trás, junto com o Casimiro, o Rafinha, Neymar e Vinícius Júnior, o Pedro. Não, mas ficou muito exposto. Abre mão de um cara de velocidade, com o Paquetá ali, fazendo essa função de recomposição, com o Pedro na frente, com o Neymar. Então, assim, o Tite tem a oportunidade de testar o Pedro com várias formatações táticas. E aí ele tira a conclusão. Esse cara tem que ir para a Copa mesmo, preciso dele, rendeu, me entregou o que eu quero. Aí na Copa é uma outra coisa, né? Aquele tiro mais curto, vai jogar contra um time que precisa de um homem de área, vai ter... O Tite está com essa função, né? Ele tem jogado com 2 volantes, com o Paquetá e o Neymar por dentro e 2 homens de velocidade abrindo mão do centroavante. Mas ele pode, de repente, abrir mão de um cara de velocidade do lado e ter o Pedro lá, com o Paquetá chegando. O bom é o seguinte, né? Por que a gente está com essa confiança para a Copa agora? Porque nós estamos chegando com jogadores num momento bom. Sim. Todo mundo inteiro, todo mundo indo bem. 14 gols em 10 jogos. Falou aqui do Gabriel Jesus, a troca dele chegou. Eu tinha dúvida. Como é que vai ser o Arsenal? Tá jogando agora de 9 De mesmo. 9, jogando bem. O Rafinha foi pro Barcelona, o Vinícius Júnior continua a mesma coisa no Real. Júnior continua evoluindo. Ou seja, e o Pedro que tá ali com o dedo ali, 3, né? É um cara que tá pedindo passagem, precisa ser testado na seleção novamente com esses jogadores. Aliás, destacando ali o 3 do Pedro, Pedrão, 3
em uma semifinal de Libertadores da América. 3 gols, hat-trick. Sabe até hoje na história da Libertadores, que começou em 1960, os jogadores que fizeram 3 gols em uma semifinal de Libertadores, em uma partida? Pedro e Pelé. Silêncio no estúdio, devido ao silêncio que à você importância que Pedro fez. Não, eu vou só roubar Pedro a frase e do... Pelé fizeram 3 gols em uma semifinal. A frase do Pepe. Então foi só o Pedro. Só o Pedro. O seu Porque Pepe ele é fala... humano. E o outro veio de outro planeta. É isso aí. O Seu Pepe Pepe fala que isso. é o maior artilheiro do Santos, é ele. Porque o Pelé não conta que ele é de outro planeta. Djalminha, Pedro merece ser titular da seleção? João, entre o merecer e ser, tem uma diferença muito grande. Sim, porque sim. assim, eu acho que hoje ele merece. Merece, pelo que vem jogando. O Brasil há muito tempo vem buscando esse 9 que não tem um atacante com as características dele. Agora, a gente imaginando assim, o que pensa o Tite, o trabalho dele, é difícil um jogador assim que nunca atuou ali no grupo, com os jogadores já chegar de titular. Eu acho que, como já está claro, ele deve ter essa oportunidade mesmo de ser convocado. Acho que deveria jogar, até porque ele é um jogador de característica diferente do que o Tite vem jogando há bastante tempo, né? Não tem um 9 como o Pedro. E aí, no meio de Neymar, de Rafinha, de Vinícius Júnior, de Paquetá, aí você tem que realmente ver como é que ele vai render. Assim, a gente fica muito tranquilo em relação a isso, porque ele não é aquele 9 de cruzar a bola na área e cabecear, não. Como eu falei ontem, o Pedro, o que ele está conseguindo me surpreender tecnicamente, com a bola no pé, o que ele está fazendo é uma jogada de elástico, de drible para lá, de balanço No gol corpo, que corta de linha. o gol que o Felipe Luiz perde é mais ou menos isso. Ele domina, dá uma puxadinha de salão, né? Exatamente. E sai Jogou assim, salão também, nosso Pedro. com os jogadores do nível que tem o Flamengo, ele está ali entrosado perfeitamente. Com os que tem na seleção, a tendência é que ele cresça ainda mais. Então, eu acho que ele vai ser testado e por essas atuações ele já está aí carimbando o passaporte dele na Copa do Mundo. É verdade, estamos revendo aí os gols de ontem. E agora uma outra pergunta. Ele foi convocado pelo Tite algumas vezes, mas agora está se destacando dando passes, como aquele ali que a gente viu. Falando de Gabigol, Pedro está se encaminhando para a Copa. E Gabigol está ficando realmente difícil para ele? Ele também tem espaço na seleção brasileira? E aí, Pascoal? Bom, na minha visão, até teria. Mas aí depende da escolha do treinador, né? Porque o Tite não é de atuar com 2 centroavantes, né? Sim. Então já seria um pouco mais difícil a atuação dele. Mas eu acho que todo esse entrosamento poderia ser aproveitado na seleção brasileira. Quando você tem um jogador que você conhece, joga ao lado dele há bastante tempo, né? Você acaba encontrando o jogador dentro de campo. Tá aqui, nós temos dois craques do futebol que podem falar isso. O Djalminha não olhava, ele dava a bola no Miller. Ele já sabia onde que o Miller ia estar. Então ele já pegava que pá, o Miller já saía correndo. Por quê? Porque eles se conheciam. Aquela dupla famosa, Zinho e Zico. Mas aí era Zinho o seguinte, e Zico. o Zinho, Melhor, né? o Zinho, você vê, é bom a gente falar essas coisas pra gente, às vezes as pessoas não sabem. O Zinho começando a carreira, e o Zico, ele corria pro Zico e corria para todos os outros. Exato. E depois pro Júnior também. E ele não se importava de fazer isso. Nunca se importou de fazer isso. E isso é que demonstra a qualidade dele como jogador, todo mundo reconhece, e a humildade dele de ver que naquele instante ele precisava daqueles caras para poder ajudar. Então isso é muito bonito a gente E é algo que recuperar. Gabigol está fazendo agora. Essa humildade do Gabigol. Por isso eu tô falando, se ele não se incomodar muito, porque a gente sabe que cara que gosta de fazer gol se incomoda. Se incomoda quando a bola não entra, se incomoda quando o goleiro pega muita bola dele, se incomoda porque o outro está fazendo muito gol e ele não está. O jogador se incomoda. Se ele não se incomoda, tem que se incomodar. Mas se ele não se incomodar muito, o Flamengo tem uma dupla espetacular. Ele tem, repetindo, né? Ele tem várias oportunidades. Ele só tem 26 anos, né, o Gabriel? 26 anos, feito agora há 2 dias, e hoje tem o aniversário do Gabigol, uma grande festa. Jogadores do Flamengo estão hoje em folga, então a noite será pequena, como diria o grande Denis Menezes, para abraçar e comemorar o aniversário do Gabigol. Temos uma tela aí com números, é isso?
Vamos ver no nosso Happy Hour da ESPN. Olha aí, rapaz, mais participativo, hein? Mapa de movimentação do Gabi desde a estreia do técnico Dorival Júnior. Você acha, Zinho, que isso pode fazer com que ele ainda tenha alguma possibilidade de estar na Copa do Mundo? Qual é a sua avaliação, Tetra? Seria uma surpresa para mim. Não que ele não tenha talento, pelo contrário. Gabigol é um baita de um jogador. E no Flamengo nem se fala, a história dele incrível. Agora, pelo que o Tite o que foi, João? Não, a audiência. A audiência. Pedrão! Ô, Pedro! A audiência está. Pedro! E caiu o queixo também? Um deboche. Muito obrigado. Valeu, Pedrão! Valeu, Gabigol! A audiência é um deboche. Muito obrigado ao Fã do Esporte. Exatamente, ao Fã do Esporte, Obrigado, que Fã do gosta Esporte. desse assunto. Pedro, Não, Gabigol, que eu falei assim, Flamengo, Libertadores. Seleção. torcedores, secadores acompanhando. Obrigado a Ele todos pela ser audiência. convocado agora seria uma surpresa, não pelo talento. Vou repetir, que eu acho ele talentoso. E vou te falar, do jeito que ele está jogando, se está fazendo isso até na época que ele foi convocado, pelo Tite, se ele tivesse esse tipo de participação, de movimentação, aí também depende do Tite, como escalou. Mas assim, ele não era esse Gabigol que está sendo agora com o Pedro. Não. Eu acho que ele teria obtido um espaço maior no grupo do Tite. Porque o Tite é aquele cara que olha assim, qual é a função que eu preciso? O segundo atacante ou o atacante tem que me dar uma ajuda, uma recomposição, porque o Neymar não vai fazer isso. Eu preciso daquele atacante que incomode ali um volante, ou se eu não jogar com atacante, um meia que infiltre na área, como o Paquetá faz. O cara do lado que marca a lateral. É o futebol moderno. O pessoal vai falar assim, que é isso, lateral... Mas estão fazendo isso. Se o Rafinha na Copa do Mundo, o Vinícius Júnior, não acompanhar o lateral sem a bola, perde a Copa. É rápido. São 7 jogos. Você tem que ter uma disciplina sem a bola. E o Gabigol, perde um pouco do espaço com o Tite por essa característica que ele não tem. E que agora está nos surpreendendo, porque ele está fazendo no Flamengo e jogando muito bem. Só que passou um pouco tempo, na minha opinião. Sim, sim. Seria uma surpresa. Talento, potencial ele tem para ser jogador de seleção. Mas seria uma surpresa ele ser convocado agora. Será que ainda dá, John? Então é isso, nação. Mais um vídeo do nosso Mengão pra vocês. Pedro merece ser titular da seleção brasileira pelo que ele tá jogando no Flamengo. Se ele chegar na seleção já tendo as mesmas atuações, vai ser titular da Copa. Não tenho dúvidas sobre isso. Mas deixa aqui o seu comentário. Pedro já chega com o status de titular 9 da seleção brasileira? Nação, se inscreve aqui no canal também para não perder nenhuma novidade no Mengão. Todo dia tem vídeo aqui com reportagens do nosso Flamengo. Beleza? Então, tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negras.